Afinal de contas, o maquinista, o operador do trem, na CPTM no metrô, pilota ou não pilota a composição? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolleybus, um canal especializado em mobilidade, e neste vídeo a gente vai sanar algumas dúvidas a respeito da operação nos trens do metrô e nos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. Existe muita dúvida que diz respeito à condução dos trens nessas duas operadoras. Eu digo isso porque a gente sabe que o sistema de trens ele é controlado por sistemas para melhor operação nas duas malhas, tanto do metrô quanto na CPTM. E parece ser uma pergunta meio óbvia, mas ela não é. Esse tipo de dúvida é muito presente, muito frequente no canal, e às vezes quando eu encontro algum seguidor, algum leitor do site, ou seguidor aqui do canal. E a pergunta, o operador que fica na frente do trem, ele é totalmente responsável pela operação do trem? A resposta é: depende da circunstância. Se a gente usar como parâmetro a operação nas linhas 1, 2, 3 e 5 do metrô aqui de São Paulo, quase nunca o operador de trem é responsável pelas velocidades das composições na operação comercial. O que não significa que a presença desse técnico não seja importante. Ela é importante, já que o sistema ele necessita de uma supervisão humana. Ele é mais dependente de intervenções humanas. Diferente nas operações das linhas 4 amarela do metrô, operada pela Via 4, e da linha 15 prata do monotrilho, que possuem operações automáticas e que dispensam a presença de um operador na frente do trem, o que não significa que não tem um operador no trem. Existe sim um técnico que está embarcado no trem, mas que ele monitora o equipamento, digamos, entre aspas, à distância. E claro que quando a gente fala de operações automáticas, elas não são totalmente automáticas, né? Existe um centro de comando operacional, centro de controle operacional, que é o CCO, que monitora todos esses trens em operação. Em resumo, essa pergunta ela não é tão simples. Ou você tem um sistema automático que controla o trem, ou você tem um sistema manual onde o operador controla o trem. Essa questão é muito mais profunda e eu vou tentar responder para vocês nesse vídeo. E para entender melhor, é preciso compreender alguns aspectos técnicos, e a gente vai começar pela operação do metrô de São Paulo nas linhas 1 e 3 do metrô. E atualmente a operação nessas linhas é feita por um sistema conhecido pela sigla de ATO, que significa Automatic Train Operation. E todas as suas funções, seja aceleração, frenagem, abertura e fechamento de portas e permanência do trem na estação, são geridas por este sistema. E esse sistema ele funciona junto com o sistema de sinalização. E esse sistema de sinalização determina a posição dos trens, as velocidades, as permanências dos trens nas plataformas, e é ele que gere toda a operação do trem. Nesse vídeo a gente vai falar muito a palavra sistema, e nesse sistema que controla todos os trens e gere toda a linha, ele é chamado de ATS, que é Automatic Train Supervision. Só para vocês terem uma ideia, ele controla a velocidade do trem, para que as composições não se aproximem muito uma das outras e para que o carrossel da linha opere com composições de forma o mais possível uniforme. Então esse sistema faz com que o trem não acelere, não se adiante demais e também não se atrase demais, para que toda a operação possa ser gerida de forma uniforme. Então, em toda essa operação, o operador de trem ele supervisiona a máquina que é responsável por toda essa cadeia de informações e por todo esse agrupamento de sistemas. Você tem um sistema embarcado no trem e você tem um sistema de sinalização que é responsável por todo esse jogo, por toda essa dança na operação.
E o operador, ele está lá exatamente na frente do trem para atuar em caso de alguma anormalidade no sistema. Eu vou usar um exemplo agora extremo, que ele é super raro de acontecer, e que ele ocorreu em 2012, quando um trem da frota C bateu em um trem da frota H na linha 3 vermelha do metrô. Ocorreu o seguinte, um trem da frota H que prestava serviços na linha 1 azul, ele tinha saído do Pátio Itaquera e ele estava indo em direção à linha 1 azul. E ele parou entre as estações Penha e Carrão por algum motivo. Provavelmente tinha um trem retido na plataforma em Carrão e esse trem parou no meio do caminho. O trem da frota C que estava atrás, ele estava se aproximando do trem da frota H e por algum motivo o sistema ele não entendeu que tinha aquele trem parado, o trem da frota H parado naquele local. O normal seria que o trem parasse em cerca de 150 metros, o trem da frota C parasse antes do trem da frota H. E por algum motivo raro, o trem não parou e começou a acelerar. E o operador percebeu essa anormalidade e apertou o freio manual. O trem conseguiu parar, quase conseguiu parar, mas o trem da frota C acabou se chocando com a composição da frota H e 30 pessoas ficaram feridas. Esse é um exemplo de como é importante ter a presença de um operador de trem nesse cenário, nas linhas 1 azul e 3 vermelha, onde o sistema presente é o ATO. E repito, é um exemplo extremo. Existem outras ocasiões, como por exemplo alguma falha de sinalização, onde o operador ele precisa atuar, ou por algum motivo o trem chegou na plataforma e não abriu as portas, então o operador ele precisa atuar e abrir as portas. Isso não é muito raro de acontecer. Quem anda em linha 1 azul ou 3 vermelha pode perceber que algumas vezes o trem demora um pouco mais para abrir as portas. É provavelmente porque teve uma falha na abertura de portas, então o operador precisa intervir e abrir essas portas. E quem dá toda essa segurança, todo esse comando nesses sistemas é o ATC, que é o Automatic Train Control, que é presente tanto no metrô quanto na CPTM. O sistema nessas duas linhas, as linhas 1 e 3 vermelha, eles são separados por velocidades distintas, né? O sistema ele interpreta, ele recebe, ele opera e nas seguintes velocidades. A 0 que anula, obviamente, 10, 30, 44, 62, 75, 87 e 100 km por hora. Só que essa última velocidade de 100 km por hora ela não é utilizada para menor consumo de energia. Então o trem na linha 1 e 3 ele pode atingir a velocidade de 87 km por hora. Se por acaso o trem ultrapassar um pouco essa velocidade, o sistema entra em ação e o trem é freado de forma automática sem que o operador tenha controle. Mas em alguns casos, como anormalidade no sistema de sinalização ou em alguns pontos do pátio de manobras, essa operação ela é feita pelo operador e a velocidade do trem é limitada a 30 km por hora pelos motivos de segurança, como eu expliquei anteriormente. O operador não tem toda essa liberdade, todo esse poder de conduzir trens a muitas velocidades, em raríssimas exceções, por questões de segurança, já que ele não tem a visão macro do sistema. E a operação do sistema manual ele precisa ser autorizada pelo CCO, Centro de Controle Operacional. Então o CCO dá autorização para o operador de trem por algum motivo, por alguma razão específica, e esse operador ele é autorizado a operar nessa velocidade, digamos, manual, a 30 km por hora. Nas linhas 2 verde e 5 lilás, o sistema em operação é o CBTC, que é o controle de trens baseados em comunicação. E esse sistema ele deve ser instalado nas linhas 1 azul e 3 vermelha. Na verdade, ele já está sendo instalado e nos próximos anos ele deve se tornar operacional. Nesse sistema, digamos, a redundância dos controles automáticos são maiores e a necessidade de intervenção humana é menor. Por isso que se diz que o CBTC ele é mais seguro. Mas nesses níveis operacionais, ainda assim é necessária
a presença de um operador na frente da cabine. A diferença na linha 4 amarela e 15 prata é que esses sistemas eles são mais redundantes, então o operador ele não precisa necessariamente estar na frente da cabine. E repito, ele está dentro da composição. Quem anda nessas duas linhas pode perceber, sobretudo na linha 15 prata, pode perceber que tem um operador acompanhando o trem. Agora a gente vai falar sobre a CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. A CPTM não possui o ATO, que é o Automatic Train Operation, mas ela possui em testes e implantação na linha 13 JAGE e que no futuro deve operar esse sistema. E futuramente as linhas 7 Rubi, 9 Esmeralda e 12 Safira também devem contar com ATO. Já as linhas 8 Diamante, 10 Turquesa e 11 Coral devem contar com o CBTC. Na malha de trens, essa operação é um pouco diferente do que ocorre no metrô. Basicamente, ela funciona da seguinte maneira. O operador recebe um código de velocidade e ele pode acelerar e frenar o trem de acordo com essa velocidade. E também na CPTM, o operador ele é responsável pela abertura e fechamento de portas. É um pouco diferente do que ocorre no metrô. E na CPTM também, a velocidade é dividida de forma diferente do metrô. Então na CPTM existe a VL, que é a velocidade limitada, de 50 km por hora. Então o operador recebe esse código 50, ele pode conduzir o trem até 50 km por hora. E também ele pode operar em outras duas velocidades maiores, que é 70 e 90 km por hora. Se porventura esse operador ultrapassar as velocidades, ele é penalizado. E ainda que esse sistema da CPTM ele seja um pouco mais antigo, a empresa ela caminha aí para a modernização nesses sistemas de sinalização. E ainda assim o sistema que opera hoje ele é considerado seguro, já que é muito raro a existência de acidentes por conta de falha no sistema de sinalização ou falha nos operadores, né? A CPTM ela tem muitos problemas que a gente sabe, a gente conhece bem, só que a formação dos maquinistas ela é super eficaz. Então a gente tem aí sistemas operando de forma segura. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês como é que funciona a operação desses trens. Eu pedi ajuda de alguns universitários, porque o tema é meio complexo. É óbvio que existem muito mais questões, muito mais parâmetros que explicam essas velocidades. Eu tentei resumir ao máximo a operação dos trens e do metrô. Um amigo muito querido, Thiago Costa, me ajudou um pouco nessa explicação. Ele escreveu uma bíblia para mim, explicando como é que funcionam esses sistemas de sinalização. E eu tentei traduzir e tentei transformar isso em um roteiro, em um texto, para trazer aqui no Via Trólebus. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.